Será que o medo está paralisando a sua vida? Se você tem essa dúvida, já fica aqui nesse vídeo que eu quero responder a sua dúvida e te ajudar. E claro, se você ainda não é um inscrito, já se inscreva, beleza? Não custa nada, se inscreva para você poder acompanhar todo o conteúdo. Toda vez que sair uma notificação, vai aparecer para você, beleza? Vamos lá então. Gente, o medo é uma coisa muito comum na vida de todo mundo. Quem é que nunca teve medo? Pelo amor de Deus. Todo mundo já teve algum medo. Tem gente que tem muitos medos, tem gente que tem poucos medos, mas todo mundo já teve medo de algo, de uma situação, do futuro, o que seja. Mas a gente precisa entender, o medo ele não é de todo mal. Tem medo que nos protege, mas tem medo que nos paralisa. Quando o medo ele está te paralisando, provavelmente você está perdendo grandes conquistas, grandes feitos que Deus quer que você vivencie, mas que você mesmo não está sabendo lidar com tudo isso. E como que a gente vai identificar isso? Primeira coisa, quando a gente está falando de medo que paralisa, a gente está falando de procrastinação. Esse é o primeiro sinal de pessoas que estão paralisadas com medo. Tem gente que não dá nada para procrastinação, né? Ai, nossa, eu sempre deixo tudo para depois. E a pessoa age como se isso fosse normal. Deixa eu falar uma coisa para você, procrastinar não pode ser normal. É comum, mas não é normal. Procrastinar indica um medo de uma frustração que você já cogitou viver, então por isso você fica ali, depois eu faço, depois eu vejo. Por quê? Porque você está com receio de vivenciar, de sentir aquela sensação de vai dar errado, de eu vou perder o controle, de não vai dar certo, e se não der certo eu vou pagar veste, eu vou ficar com vergonha. Então, acaba que você fica com tanto medo do desconforto que você vai viver emocionalmente falando, que você joga para depois. Você empurra com a barriga por medo de não dar conta, de não dar certo. Então, a procrastinação, ela revela medos que estão ali incubados em você. Outro ponto é a ansiedade. Tem muitas pessoas às vezes ficam com tanta ansiedade de algo que acaba que a pessoa só evidencia um medo do futuro. Gente, quando nós somos tomados pelo medo, muito provavelmente a gente não está bem com Deus. Porque quando a gente está bem com Deus, o Espírito Santo traz uma paz para nós que vem do Pai, que fala assim, eu cuido de você. Eu faço questão de você, eu não vou te abandonar, eu não te trouxe até aqui para te deixar na mão. Eu tenho um propósito para você, por mais que às vezes pareça desconfortável, por mais que às vezes pareça desafiador, eu tenho um propósito na sua vida. Então, todo mundo que tem esse entendimento, essa paz que vem do Espírito Santo, dificilmente paralisa no medo. Então, aquela ansiedade exacerbada, muitas das vezes vem do pensamento de não vou conseguir, vou ficar sozinha, não vai dar certo, que são pensamentos que o próprio Espírito Santo refuta, que o próprio Espírito Santo combate na nossa mente. Então, algumas ansiedades são tratadas com uma vida de oração mais intensa. Eu já vi muitas pessoas que venceram a ansiedade, que é uma espécie de medo, através da oração. E outro ponto é a fuga de desafios. Eu tenho certeza que você já se pegou fugindo de desafios ou você conhece pessoas que fogem de desafios. Pessoas que fogem de desafios que falam assim, tô de boa. Não quero isso não. Não, pra mim isso aqui basta. Escondem nesses argumentos o medo do futuro. O medo, gente, do futuro, o medo de coisas grandes, revela muitas das vezes que aquelas pessoas não sabem quem elas são, não sabem o que Deus preparou para a vida delas, então elas preferem ficar na zona de conforto, sem arriscar, sem tentar. Por quê? Porque assim elas se protegem da frustração, de não dar certo. Porque todo grande projeto, imagina que você vai viver algo grande. Todo projeto grande, até ele chegar a dar certo, a ser bem sucedido, ele vai passar por várias perdas, por várias tentativas que vão dar errado, por várias sabotagens de pessoas ou até mesmo dos próprios idealizadores do projeto. Então, tudo na vida que um dia é grande, louvável, por exemplo, sei lá, o McDonald's. É algo que passou por muitos desafios, por perdas, falências, coisas que deu errado, fechou, abriu, concorrência, desafios. A pessoa que está fugindo de desafios, ela está fugindo justamente disso. Ela está fugindo justamente do sentimento de desconforto ao lidar com situações em que elas não vão ter o controle. O medo é isso, é a gente saber que a gente vai entrar em situações que nós não teremos 100% do controle. Quando a gente sabe que a gente tem 100% do controle, a gente não tem medo.
Ah, não, eu controlo, tá tudo certo. Só que as coisas mais incríveis que nós vamos viver em Deus, Deus vai nos colocar em situações de medo. Por quê? Porque nessas situações de medo é que ele vai poder se manifestar. É que a gente vai perder o controle para ele poder assumir. Então Deus adora nos colocar em situações assim, desconfortáveis, para que a gente possa vivenciar o que é o cuidado dele. Só que a gente tem que confiar. Se a gente dá lugar ao medo, se a gente foge do desafio, se a gente fala que tá de boa, se a gente não tenta, se a gente para na primeira ou na segunda tentativa, se a gente fica dando lugar à ansiedade, a pensamentos ansiosos, se a gente fica jogando pra depois. Não, eu sei que eu nasci pra fazer isso, mas eu faço depois. Não, eu sei que Deus me chamou pra isso, mas eu vou começar ano que vem. Você tá mostrando e dando lugar ao seu medo. O seu medo tá sendo mais forte do que a voz de Deus na sua vida. Do que a voz que fala, vai, eu acredito em você, você nasceu pra isso. Então, assim, se você hoje está nessa situação, comece a identificar. Seja honesto com você, tal área, eu sei que eu deveria ter começado aquele projeto de canto e não comecei. Eu sei que eu deveria ter aberto aquela empresa que Deus me deu uma ideia e eu não fui. Eu sei que eu deveria ter ido mais a fundo em tal relacionamento, mas eu fiquei com medo de me frustrar, de não tentar. Tem muita gente deixando de viver coisas incríveis por medo de se frustrar. Por medo da rejeição, por medo do fracasso. Não tema a rejeição, que até Jesus foi rejeitado. Não tema a frustração, porque todos os projetos que deram certo foram frustrados várias vezes. Não tema falhar, porque todo mundo que é bom em algo falhou várias vezes. Comece a normalizar o erro. Comece a normalizar as coisas que dão errado. Porque tem coisa que tem que dar errado para outras darem certo. E os grandes projetos de Deus para a sua vida vai envolver que você tenha paciência para ver dar errado várias vezes até você ver dar certo. Então lide com isso, normalize isso, para que você não fique sempre na expectativa de eu tenho que fazer e vai dar certo de primeira. Pode ser que sim, pode, mas é muito pouco provável. É mais provável que você lide sim com medo, com a frustração, com as coisas dando errado, com a sua falta de controle, mas aí Deus entra na situação, te dá força para você não desistir e você ver que vai valer a pena persistir. Tá? Então, assim, Deus não te chamou para viver aprisionado pelo medo. A gente vê na palavra dele, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tá lá em 2 Timóteo 1,7. Se Deus não nos deu um espírito de covardia, o que é um covarde? Covarde é uma pessoa que sabe o que ele tem que fazer, mas ele prefere retroceder. Se Deus não te deu esse espírito, mas um espírito de poder, de equilíbrio, ele tá falando, se equilibra as tuas emoções, não confie só no que você sente, não se apoie no seu próprio entendimento, mas confie na minha voz. Busque sabedoria nova todos os dias e Deus vai te mostrar o caminho. Deus é interessado em que você dê certo. Deus é interessado em que você cresça. Deus é interessado em que você realize os seus sonhos, mas Ele não vai fazer a sua parte. E a sua parte envolve encarar o medo para vencer. Eu lembro que eu já tive medo de dirigir. Eu tirei minha carteira, então fiquei super empolgada. E aí fui querer pegar o carro da minha mãe, querer pegar o carro das pessoas para dirigir. E aí um belo de um dia eu fui dirigir com a minha família e vivi uma situação muito estressante. Eu me peguei, eu vi que eu não tinha ainda vivência para dirigir. Que, tem que olhar o retrovisor ali, tem que olhar o retrovisor cá, e tem que prestar atenção nisso, e o pedestre, e o caminhão, e não sei o quê. Gente, eu entrei num desespero tão grande, que eu peguei, quando eu terminei de dirigir, eu entreguei o carro, eu fui pro banheiro chorar. E aquilo ali foi tão forte pra mim, que eu parei de dirigir. Eu falei, não consigo, eu acabei de ver que a pressão é maior do que eu achei que fosse. Quando você tá dirigindo na autoescola que não tem ninguém na rua, que pra estacionar não tem um carro de um lado, não tem um carro do outro, é muito lindo. Mas você vai no estacionamento, vai ter carro, se você bater tem que arrumar. Na rua tem caminhão, tem pedestre, tem gente, tem criança correndo, tem que prestar atenção, tem gente que não sabe dirigir, tem gente imprudente, tem você que também não sabe dirigir, tem tanta coisa. Aí você fala, pera, na teoria tava mais bonito. A prática me deu medo. E eu fiquei com muito medo, então eu me paralisei e não dirigi mais. E aí chegou um dia que... Na época eu namorava o João Vitor, que hoje ele é meu marido, e ele falou pra mim, olha, todo mundo dirige menos você. Suas amigas estão todas dirigindo. Você quer continuar sendo a única que não vai viver isso por conta do medo? Sendo que você tá vendo que você pode, que você consegue. Aí eu fiquei com raiva dele, mandei ele se lascar, voltei pra casa amargurada,
Fui conversar com meu pastor na época e ele falou, se ele tá certo. Você poderia servir a Deus melhor se você dirigisse. Você ia chegar mais rápido nos lugares, você ia poder ajudar pessoas, você ia poder dar carona, você ia poder carregar coisas, você ia poder ajudar melhor nos eventos. Tudo ia ficar mais fácil. Só que você tá dificultando sua vida para dar espaço pro medo. É isso que você quer? E aí refleti e falei, vou fazer aula para habilitado. Aí marquei a aula para habilitado e fui fazer. Fiz 10 aulas para habilitado. No começo estava com muito medo e no final parecia que estava no começo. E aí quando acabaram as aulas, a mulher virou pra mim e falou, pode ir. Eu falei, não, mas eu não perdi o medo. Ela falou, nunca vai perder. Pega o carro e sai dirigindo. Você só vai vencer quando você pegar esse carro e sair dirigindo. E aí comecei a pegar o carro e ir dirigindo. Tem situações na sua vida que você só vai vencer quando você se colocar no desconforto de ter que encarar aquilo dali. Vai ser desconfortável? Vai. Vai ser difícil? Vai. Mas tem coisa que enquanto você ficar esperando o sentimento ir embora ou alguém fazer algo por você, nada vai mudar. Você precisa se responsabilizar e se colocar numa situação chata de desconforto, de pagar a vexa, de ver o carro apagar, de não saber estacionar, de não saber entrar, de bater o carro se for o caso. Então assim, gente, errar é um luxo de quem tenta. Então que você seja uma pessoa que coleciona vários erros. É melhor do que você colecionar covardia. A Bíblia fala, Deus não nos deu um espírito de covardia. Então não seja um covarde. Seja uma pessoa que vença os seus medos. Não permita o medo continuar te controlando, porque o medo ele vem para isso. Ele vem para te controlar. Tem medo que é bom, que nos dá cautela. Nossa, eu tenho que tomar cuidado na rua, porque eu não posso dirigir por mim. Eu dirijo por mim e dirijo pelo outro. Mas acima de tudo, eu preciso ter discernimento do que Deus quer que eu viva. E se Deus está me chamando algo para viver, meu medo vai falar, não vai dar errado, você não nasceu para isso. Mas eu preciso dar espaço muito mais para a voz de Deus do que para a voz do medo. Se hoje você identificou nesse vídeo que o medo está te controlando, o meu desafio é enfrenta. Faça uma oração, entra na presença de Deus, fala, Senhor, me dá forças. Às vezes o medo ele não vai embora, mas eu preciso de forças para conseguir encarar essa situação e dar a volta por cima. Aí eu tenho certeza que você encarando, daqui a pouco isso vai ficando cada dia mais normal, você vai dominar essa situação desconfortável, daqui a pouco você nem vai se lembrar que um dia teve medo, porque você vai dominar tanto que isso vai se tornar um belo de um testemunho na sua vida, assim como foi comigo. Então, independente da área hoje em que o medo esteja te aprisionando, se você identificou procrastinação, ansiedade, fuga de desafio, tome decisões contrárias. Se as suas emoções estão falando, não tenta, você tenta. Não vai, você vai. Não, fica quieto, você não fica. Você vai, faça o que você foi chamado para fazer. Você só vai descobrir o benefício de vencer o medo depois de vencê-lo. Beleza? Já deixa o like aqui nesse vídeo que eu acho que merece. Comente o que você achou. Compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem hoje. Lembrando que eu te espero no próximo vídeo.